Você já se questionou sobre como é difícil mudar às vezes? Você já se questionou sobre como a gente pode fazer para tentar mudar de hábito? Você já se questionou alguma vez sobre qual o maior desafio para poder praticar a mudança? Fazer uma mudança na nossa rotina, por mais simples que possa parecer, por muitas vezes é um grande desafio. Quando a gente estabelece uma rotina e um padrão, mudar esse hábito vai depender bastante da nossa consciência sobre ele. A gente costuma utilizar um modelo em que a gente percebe fases de mudança. Fases em que talvez a gente nem perceba que aquela mudança é necessária. Fases em que a gente passa a se questionar sobre a importância de um novo estado desejado. E a gente transiciona para outras fases em que a gente começa a planejar a mudança, até que a gente passa a tentar a mudança. Cada uma dessas fases, cada uma dessas etapas de construção do hábito que a gente quer desenvolver ou do hábito que a gente quer tentar é marcada por características muito peculiares e que conhecê-las podem nos auxiliar bastante a pensar e a decidir o que é o melhor para nós mesmos nas nossas perspectivas. Conhecer esse padrão, essa condição da mudança, nos favorece muito a agir no momento em que é o momento de agir e a esperar no momento de esperar. Eu costumo brincar que para quem apenas tem um martelo, a solução de qualquer problema é prego. Quando a gente vai descobrindo que tem ferramentas e que cada momento desses envolve a utilização de ferramentas que podem ser poderosas, a gente vai ficando mais propenso à mudança. Vai ficando mais tranquilo em relação a mudar. E isso é muito importante para as nossas conexões e para as nossas relações. Porque do mesmo jeito que a gente tenta e às vezes falha, o outro também tenta e às vezes falha. E aí eu preciso me questionar se eu percebo o outro em algum desses momentos. Quais momentos? O momento em que não há a percepção da necessidade de mudar. Ou o momento em que eu percebo que aquilo pode ser pensado. Ou o momento em que eu quero mudar, mas estou me planejando para. E o momento que eu tento. Esse mesmo modelo vai acompanhar questões comuns, como a tentativa de cessar o tabagismo, por exemplo. Para quem conhece alguém ou para quem já tentou interromper esse hábito, sabe o quanto de comportamento existe nessa questão do hábito. E isso acontece com questões pequenas do nosso cotidiano também, como o caminho que a gente utiliza para ir ao trabalho, o caminho que a gente utiliza para voltar para casa, os nossos hábitos diante do ambiente em que a gente está, a nossa percepção ou a nossa capacidade de entender que a gente tem esse poder de poder mudar, essa possibilidade que a gente é capaz de tentar e de poder fazer melhor. Você
já deve ter se questionado porque algumas pessoas parecem tão boas naquilo que elas fazem, ou você as entende como tão boas naquilo que elas fazem. O que elas têm de tão excepcional? Quando a gente vai estudar um pouco sobre performance, a gente passa a perceber que a grande questão nessas pessoas, que a gente pode denominar incríveis, é o fato de entender o erro e de entender a falha como um estado e não como uma permanência. De entender que dentro dessas fases de mudar, há a possibilidade de transicionar, há a possibilidade de tentar e falhar. E aí, o que fazer? A gente pode adotar uma perspectiva de que esse erro é permanente. E a gente pode adotar uma perspectiva de que há a possibilidade de reparo. E essa possibilidade de reparo, ela surge muitas vezes com a tomada de consciência de que é preciso mudar. Ela surge com a percepção de que eu posso, que a minha vontade, ela existe, em que eu posso me questionar e buscar a mudança. E quando eu entendo isso, quando eu entendo que eu estou diante de possibilidades, tanto da permanência quanto da tentativa de mudança, e escolher se aquele é o meu momento, se aquele é o momento em que eu estou disposto a tentar mudar. Quando a gente passa a perceber isso e estender isso ao outro, nossa conexão tem uma tendência a ficar mais forte com aqueles que estão à nossa volta. A nossa possibilidade de aceitar as diferenças aumenta. Perceber que há falhas em mim e que elas não são permanentes, a não ser que eu queira, me permite questionar se com o outro também não é assim. Me permite refletir se o outro também não tem essa possibilidade. Também não tem o desejo ou a possibilidade de querer mudar e de falhar. Isso construído ao longo do tempo, nos nossos ambientes, seja entre os amigos, seja entre os familiares, entre os colegas de trabalho, mantido ao longo do tempo, vai nos tornando cada vez mais seguros e abertos a crescer. Esse pensamento, ele vai criando a possibilidade de melhoria contínua, vai criando a capacidade de poder refletir e de aprimorar nossos processos. Como aprimorar nossos processos? Cada vez que eu vou entendendo que aquele estado em que houve uma falha é impermanente, eu posso entender qual foi o evento que não me levou para o estado que eu gostaria de alcançar e repensá-lo, criar estratégias, criar intenções e criar restrições programadas. Grandes atletas, os atletas de alta performance, têm em comum essa característica. Tem essa possibilidade muito clara para si. Tem essa possibilidade
muito bem esclarecida e aliada a ela a capacidade de visualizar e de projetar qual é o estado desejado. Então, a visualização daquilo que é o nosso desejo, a visualização clara daquilo que é a possibilidade ou o estado que a gente gostaria de alcançar, essa visualização muito clara, ela facilita e ela permite que a gente construa com mais força a cada vez que a gente entende esse estado de impermanência e essa capacidade de aprimoramento como real. Cada vez que a gente faz esse exercício e visualiza um futuro positivo, a gente caminha na construção desse futuro positivo. Assim, em nós mesmos, essa potencialidade pode sempre ser alcançada se tomarmos a decisão de tentar. Se correr o risco de que tudo bem falhar, correr o risco de se perceber dentro daquilo que é a nossa capacidade e a nossa virtude da humildade em reconhecer que há limitações, mas que essas limitações podem ser aprimoradas, que eu posso me desenvolver. A escolha de olhar a vida assim, a escolha de vestir esses óculos e passar a enxergar os mesmos fatos com uma outra ótica, permite a construção de um senso de bem-estar cada vez mais evidente. E aí eu vou me empoderando da capacidade e da possibilidade de decidir sobre o que acontece comigo e sobre aquilo que acontece com o que eu decido fazer no ambiente à minha volta. Eu consigo passar a entender o outro, a perceber mais o outro, à medida em que vou me permitindo também me perceber e entender que em todos nós há limitações, há potências e há questões a serem desenvolvidas. Essa troca intensa e essa consciência intensa disso vai nos caminhando, nos encaminhando para pertencermos a nós e entendermos aquele ambiente, aquele lugar a que nós também pertencemos. E se você gostaria de decidir sobre o pertencimento e de compartilhar isso com alguém, dessa possibilidade de crescer, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e faça parte também você dessa comunidade. Esse é o nosso momento de acolher de hoje. A gente continua em nosso próximo encontro.